no Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo número 20. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado é o teu nome, Deus. Evangelho de São João, capítulo número 20, e versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo de número 30. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Jesus, pois, operou também em presença de muitos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. É só esses dois versículos que eu gostaria de estar meditando. Eu gostaria de falar nessa quarta-feira de ensino, de vitória, sobre aquilo que Deus colocou no meu coração desde domingo. Deus colocou no meu coração domingo, no culto que nós tivemos aqui. Que Ele vai fazer um milagre. O Deus que nós servimos, Jesus Cristo, é um Deus de milagres. Mas embora algumas passagens da Bíblia ela não relatam o nome de milagre, mas ela fala que Jesus operou sinais, prodígios e maravilhas. E esses sinais que o Senhor operou em sua época, há 2000 anos atrás, para que todos os seus seguidores ouvissem que Ele era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus de 2000 anos atrás. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua fazendo muitos sinais, muitos prodígios e muitas maravilhas no meio do povo dele. Só que quando nós entramos na dimensão da palavra do Senhor, nós só vimos milagres aqui escritos nas Escrituras e esquecemos que Deus, quando nos tirou da perdição do pecado, das trevas que nós andávamos nesse mundo, foi feito um milagre na nossa vida. Isto é um milagre. Você e eu aceitarmos a Cristo nessa geração perversa que nós vivemos no dia de hoje é um milagre. Repare que o versículo número 30 diz que Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que estão escritos nesse livro. Repare que Jesus operou muitos outros sinais que não estão escritos no livro. Quando Jesus operou um milagre na minha e na
sua vida foi escrito no livro que está posto sobre um anjo do lado do trono do Senhor, que está relatando tudo. Você não vai ver o seu nome nesse livro, mas no dia do juízo vão ser abertos o livro da vida e o livro que foram, como eu vou dizer, instituídas as nossas obras. Naquele dia ninguém vai poder se justificar diante do Senhor. Naquele dia muitos serão pegos de surpresa. Naquele dia haverá pessoas que irão dizer: mas Senhor, Senhor, em teu nome nós também operamos alguns sinais maravilhosos. Mas pela surpresa de algumas pessoas naquele dia, o Senhor, está relatado que irá dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Porque todo milagre que o Senhor faz na nossa vida, existe uma consequência. Quando Ele tirou nós, quando Ele fez de nós um milagre vivo, Ele diz no versículo 31 que estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida no nome dele. Tem pessoas que receberam sinais, prodígios e milagres, mas não creram no longo da sua caminhada. E se não creram, não tiveram vida nele. A vida está nele. Ele é a própria vida. E nós temos que zelar, preservar a nossa vida. Mas eu quero relatar alguns milagres que Jesus fez, e eu creio que Jesus vai fazer um milagre também nas nossas vidas por alguns dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei o tempo, mas o que eu sei é que eu creio que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e Ele gerou uma promessa na minha e na sua vida, e nós temos que não ficarmos esperando a promessa quieto, sentado, mas nós temos que ir de encontro a essa promessa. E nós estamos indo de encontro a essa promessa. Toda promessa que é gerada da boca de Deus, ela não volta para Ele vazio. Mas se eu, se você, se nós, a humanidade não for de encontro à promessa, fica difícil para Deus operar sinais, prodígios e maravilhas no nosso mundo. Eu quero relatar algumas coisas aqui que eu separei. É que quantos milagres estão registrados no Evangelho segundo São João, o mesmo afirmou que os milagres dele escritos não podiam ser comparados ou ser comprados. Os milagres que ele realizou diante dos seus discípulos foram muito mais. Só que a Bíblia deixou bem claro que se fosse relatar tudo, não teria folha o suficiente. Eram muitos milagres. Foram muitos. Mas o que a Bíblia relatou para nós é o suficiente para que a gente creia que Jesus ainda faz milagre e tenhamos vida nele. O primeiro milagre que João, o evangelista, começa a relatar para nós está no capítulo 2, quando ele fala das festas de casamento em Caná da Galileia. Repare que Maria, Jesus e os discípulos também foram convidados para essa festa de casamento. E no ápice da festa, Maria percebe que faltou o quê? Faltou o vinho, faltou o suco. E ela chega então diante do teu filho, diante do mestre, diante do Senhor que ali estava, e ela diz para ele: faltou o vinho. Vai até Jesus e ele responde o que há que fazer. Vai até
no seu momento mais importante. De repente, não sei se o dono do casamento, se o noivo não tinha comprado bebida o suficiente para dar de beber à vontade aos convidados. E de repente, no meio da festa, a hora que a festa estava mais gostosa, a hora que a festa estava mais intrigante, a hora que a festa estava ali com o representante, o próprio Filho de Deus era o convidado especial dessa festa, ele estava ali, de repente, acabou a bebida, acabou o suco, o que eu vou lhe oferecer para o mestre? Maria percebe e vai de encontro ao teu filho e diz: e o filho dela responde: ainda não é chegada a minha hora. Algumas coisas eu gostaria de entender quando nós estudamos a Bíblia, quando nós pesquisamos, quando nós pedimos para Deus uma palavra, uma mensagem, um ensino. É que quando Maria chega diante de Jesus e fala para ele: olha, acabou o suco, você não vai fazer nada, como se ele tivesse a obrigação de obedecer a alguém e mandar ele fazer alguma coisa. Jesus não precisa ser mandado por pastor, por ministro, por levita, por obreiro, por servo, por servo. Jesus não precisa. Nós não precisamos mandar ele fazer nada. Ele sabe muito bem o que há de fazer na nossa vida. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos limites. Jesus sabia o limite que tinha aquela festa. E ele não sabia que iria acabar o vinho. Só que a mulher chegou diante dele e disse para ele: você não vai fazer nada. Ele dá uma resposta para ela: ainda não é chegada a minha hora. Mas por que ele diz isso? Primeiro passo: Jesus sempre tem um momento certo de agir na nossa vida. Não adianta o pastor, o ministro, quem quer que seja, falar: olha, Jesus vai fazer isso na sua vida hoje às 10h30 da noite. Tem hora que eu vejo muitos pregadores, são amigos, companheiros nossos de ministério, que querem entregar profecias e querem falar o dia e a hora para a pessoa que Deus vai operar, que Deus vai agir. Eu já me começo a ficar meio alvoroçado no meu espírito, porque eu falo: meu Deus, Jeremias 18 diz: pode o vaso querer contender-se com o oleiro? Em Atos, no capítulo 1 de Atos, acho que no versículo 6 ou 7, a Bíblia diz que não compete ao homem saber os tempos, as épocas e as eras. Não compete ao homem. O que compete ao homem é acreditar que sempre haverá um novo amanhã para ele, e Deus pode fazer um milagre na sua vida amanhã. Porque o salmista Davi diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor pode vir pela manhã. Aleluia, glória a Deus. O milagre de Deus pode vir amanhã. Aleluia. Se você crê em Jesus, é o Filho de Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, e você tem vida nele, pode esperar confiante, sem medo de errar, que amanhã vai acontecer um milagre na sua vida. Creio, Deus. Aleluia. Nós cremos que amanhã pode haver um milagre, porque Jesus sempre tem o seu momento certo para agir. Ele não age no impulso, no desespero do homem. Ele não age porque o homem quer. Ele age no momento que Deus determina para ele agir. Para isso, a sua sensibilidade, a necessidade do homem é proveniente da necessidade do Pai. O Pai manifesta a sua glória ao homem. Tudo o que ele faz visa tão somente a glória de Deus. Deus sabe a hora certa de determinar um milagre na cada vida, em cada
quiser abrir, ele não abre. E pronto, acabou. Uma das passagens mais lindas que eu vejo é a passagem de Marcos 1,40, quando fala daquele homem leproso. Sabe por que eu acho uma das passagens mais lindas? Porque aquele homem leproso, quando ele chega diante de Jesus, ele sabia quem era Jesus, mas a inteligência daquele homem foi muito mais além do que eu podia imaginar. Ele não falou para Jesus curar a vida dele, ele não falou para Jesus limpar a lepra que estava na vida dele. Ele disse para Jesus: olha, Senhor, se tu quiser, se o Senhor quiser, se assim o Senhor achar melhor, o Senhor pode me limpar. Glória a Deus. Ele não chegou diante de Jesus e Glória falou: a você Deus. tem que me limpar, você tem que fazer um milagre em mim. Não. Ele chegou com educação. Senhor, se tu podes, queres me curar? Jesus sempre tem o momento certo para agir. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe aonde precisa ser consertado. Ele sabe aonde precisa ser abençoado. A segunda coisa que eu gostaria de destacar para mim e para você é que para Jesus fazer um milagre é necessário obedecer. Repare que Maria chega diante dos servos que estavam ali servindo a bebida, o suco. Ela diz para aqueles moços que estavam servindo, falaram assim: olha, tudo que ele falar para vocês fazer, faça. Não desobedeça a ele, mas tudo que ele falar, faça. Não pergunte o porquê e nem duvide. Jesus chega diante daqueles homens e diz para ele: encham essas talhas cheias de água. Eles obedeceram. Mas por que água, Senhor? Eles não questionaram. Sabe o que a gente aprende? É que quando Deus ainda não faz um milagre, quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente chega diante de Jesus, diante de Deus, e fala: Deus, mas por que isso, meu Pai? Deus, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que isso tem que acontecer na minha vida? Mas por que só comigo? Não pergunte o porquê. Obedeça em meio ao momento difícil que você e eu estamos passando. Deus está vendo tudo, Ele tem tudo no seu controle. Só que Ele tem a hora certa, o momento certo para agir na nossa vida. E a hora que chegar essa hora dele agir, Ele vai agir. Ele vai corresponder. Porque já disse: bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Se Deus tem um plano, um projeto conosco, jamais pode ser frustrado. Só pode se frustrar se eu e você desistirmos da caminhada. Pelo contrário, o milagre está à porta e bate. Fazei tudo o que eles vos disserem. O agir do Senhor está intimamente ligado à obediência. Sem obedecer, Ele não pode fazer nada. Deus não trabalha com rebeldes, insubmissos. Não podemos adaptar princípios. Deus é a nossa conveniência. Não podemos esperar de Deus se não fizermos atentamente como Ele nos tem ordenado. Se Deus mandou para os seus discípulos ficar em Jerusalém, em Lucas 24, Ele diz: mas ficai-vos em Jerusalém até que sejais revestidos do alto de força e poder que descerá sobre vós. Se os discípulos tiverem sido desobedientes, o milagre na vida dele não teria acontecido. Mas os discípulos ficaram esperando a hora certa. E a hora que eles menos esperaram, e eles estavam esperando ali, não estavam todos dormindo igual eles fizeram no Getsemane. Eles aprenderam a lição. Jesus lá no Getsemane chamou a atenção da igreja que ele estava,
Poxa vida, não pode sequer orar 1 hora comigo. Orai para que não entreis em tentação. Eles não conseguiram orar naquele dia. Mas quando eles receberam a promessa, ficaram em Jerusalém, ficaram ali, eles ficaram orando. E de repente, Atos 2 diz para nós que de repente veio um vento que encheu toda a casa. O milagre de Deus aconteceu. O Espírito do Senhor desceu sobre eles. Você já recebeu o milagre. O Espírito do Senhor já desceu sobre você. O Espírito do Senhor repousa em você. Você precisa entender que o milagre está prestes a acontecer. Sabe por quê? Porque o Espírito dele já está pronto dentro de você. A qualidade que Jesus faz é melhor e é superior. Jesus quer manifestar a sua igreja, toda a sua glória, e isto na simplicidade do Evangelho do Reino. O homem e mulheres submissos que observam os princípios do Senhor e da sua palavra, que cuidam por fazer tudo como Ele manda, desfrutam em suas vidas a qualidade superior em tudo aquilo que Jesus faz e vai ainda realizar. Você precisa esperar que Deus vá realizar aquilo que você depositou no altar dele. Temos que aprender com Jesus, esperar a hora certa, obedecer e saber que Ele é capaz de fazer aquilo que você está pedindo. O segundo milagre que João relata para nós está em João 4, quando ele fala da cura do filho do oficial, daquele soldado, centurião romano. O oficial romano vai até Jesus porque o seu filho estava enfermo. Ouvindo falar de Jesus, estava em Caná da Galileia, foi até ele para rogar a cura do seu filho, que estava à morte. Aquele homem, ele estava à procura de Jesus, porque ele tinha um problema dentro de casa. Ele tinha uma dificuldade dentro de casa sobre o seu filho que estava enfermo, à beira da morte. E esse homem então fica sabendo que Jesus está em Caná da Galileia. Aí ele sai do seu lugar e vai de encontro com Jesus. Isso também nos ensina que para a gente viver o milagre de Deus, é necessário a gente ir de encontro com o milagre. Tem muitas pessoas que são geradas da promessa que Deus tem uma obra, mas elas não saem do seu lugar para ir de encontro à promessa, para ir de encontro à obra, para ir de encontro ao milagre. Esse homem sabia que Jesus tinha uma grande obra, um grande milagre para fazer na vida dele. Ele não ficou em casa chorando, esperando alguma coisa acontecer. Não, esse homem sai da sua casa, vai em direção ao mestre. Ele tem trabalho para sair de casa. Para a gente sair de casa, há trabalho. Não é fácil. Quantas barreiras nós enfrentamos para chegarmos até a casa do Senhor? Quantas dificuldades? Trabalho, correria, tem que chegar em casa, tem que tomar banho, o relógio é o nosso inimigo, anda sem parar, não para um minuto, e você faz isso, você faz aquilo, ainda não está pronto, ainda não está pronta, e de repente você pega um trânsito caótico no meio do caminho. Eu me lembro que quarta-feira aqui o Anderson com a Thalita estava falando que todos os dias para eles foi uma bênção, mas naquela quarta-feira foi um alvoroço para eles chegarem até aqui, pastor. Foi uma luta. Deu trabalho para eles saírem de
de casa. E ainda para sua felicidade, ele teve que sair da sua casa e ir até a Vila Helena pegar um irmão que tocava violão para trazer o irmão para a igreja aqui ainda. Ele falou: irmão do céu, pensei que não ia chegar aqui hoje, né? Porque é um trabalho. Aquele homem conseguiu sair da tua casa e foi de encontro com Jesus. Que é Jesus que devemos recorrer. É Jesus que nós devemos recorrer. Não adianta recorrer por outras coisas que nós não vamos encontrar. Esse oficial, ele foi de Cafarnaum até a Galileia, porque soube que Jesus estava lá. Ele foi a Jesus muitas vezes. Temos buscado tantos recursos fora de Jesus, isso impede-nos de que recebemos o que Ele tem a nos manifestar. Alguém já afirmou: a tua fé determina o teu procedimento. Repare, esse homem saiu de Cafarnaum para a Galileia, porque ele soube que Jesus estava lá. Ele foi a Jesus muitas vezes, e muitas vezes nós temos buscado tantos recursos fora de Jesus. Quantas pessoas não conhecem Jesus? Quantas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar? Eu conheço até crentes dentro da minha própria família que teve uma época que minha avó, antes de partir dessa terra, ela esteve enferma. Ela teve uma enfermidade nas pernas dela que ela não conseguia andar direito. E uma das minhas primas, muito crente, né? Demais. É interessante. Não teve a compaixão de reunir um grupo de alguns irmãos que tem o dom da cura, ou tem o dom da oração, ou até mesmo eles, na sua simplicidade, chegavam e falavam: olha, eu tenho uma parente minha avó, ela está enferma, eu gostaria de convocar os irmãos, que é alguém que pode ir comigo orar pela enfermidade da minha avó. Tiveram a capacidade de arrumar uma curandeira para levar a velha. Tem uma mulher que benze lá, ela pode dar um jeito. Crente que não conhece Jesus, crente que não conhece o teu Deus, crente que não está à disposição para ser um canal divino aqui nessa terra. Eu falei: Senhor amado, como isso? Depois um dia ela quis me questionar que eu estava prestes a sair para uma vigília, pastor Paulo, junto com outra igreja, com o pastor João, e eu estava com uma camiseta do Corinthians. Ela falou assim: você vai orar com essa camiseta? Eu falei assim: ó, quem vai orar sou eu, né? Minha camisa. Muitas vezes a gente tem que engolir algumas coisas, mas o que demonstra a imaturidade de cada ser humano que pensa que conhece a Cristo. Esse homem era um incrédulo. Ele era um dos tenentes do oficial do exército de Roma. Se você pegar os soldados romanos, eram tudo pagão, não tinha religião nenhuma. Eles viviam no paganismo. Para eles tanto faz, um dia ou outro, fazer uma prece ou outra, acender uma vela ou outra, fazer uma reza ou outra. Esses homens não se importavam com a sua vida espiritual. Nem tanto que você vê o tamanho da zombaria que eles fizeram com Jesus até a saída da fortaleza, até a chegada do Gólgota. Ali foram zombarias, piadas. Ali aqueles homens foram fazendo uma ruaça para Jesus, eram todos soldados romanos. Aqueles homens eram famintos espirituais, eram mortos espirituais. E Jesus então vê a capacidade desse homem vir de encontro com ele. Um oficial, um soldado romano. Mas a fé não é aquilo que nós estamos vendo. A fé é aquilo que ainda nós não estamos enxergando fisicamente. A fé é você acreditar no impossível, numa situação irreversível.
invisível. A fé é ser como Davi enfrentou aquele gigante, aquele Golias, e falou assim: olha, certamente eu não consigo derrotar você. Certamente o seu tamanho é 3 vezes mais do que o meu. Mas para mim eu não vejo o seu tamanho, porque o Deus que eu sirvo é muito maior do que você. Aleluia. O Deus que Davi servia e a fé que ele tinha, ele declarou com a boca dele que naquela mesma noite Deus daria a cabeça dele numa bandeja. Esse é o crente que tem fé. Devemos crer na capacidade de Jesus para realizar os milagres. Esse homem creu que Jesus era capaz de restaurar a saúde do seu filho. Ele não apenas sabia quem era Jesus, ele cria que Jesus podia curar o teu filho. Temos sido desafiados nesses dias e exercitamos a nossa fé na capacidade do Senhor, pois o meu justo viverá pela fé. Repare, se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que está cumprindo os propósitos e mandamentos de Deus, se você é um crente que não vive por aparência, mas vive pela fé, pode ter certeza que o milagre que você está esperando pelos olhos da fé, ele vai chegar nas suas mãos. Aleluia. Tudo é pela fé. Paulo diz isso. Eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele diz que o justo vai viver de fé. O incrédulo vai procurar curandeiros, vai procurar pessoas ciganas para estarem lendo o seu futuro. Mas o justo, ele vai viver de fé. Ele vê as suas condições precárias hoje, mas ele enxerga com os olhos de águia. Ele enxerga por cima, ele já enxerga lá na frente. Ele diz: olha, hoje estou por baixo, mas o meu Deus vai me colocar amanhã por cima. Hoje eu posso ser cauda, mas amanhã eu sou cabeça, porque o Deus que eu sirvo é o cabeça da igreja, é o dono da igreja. Aleluia. Eu disse aqui domingo o milagre que Deus fez na vida de Zaqueu. Uma das barreiras que Zaqueu teve que enfrentar foi a barreira da murmuração. Quando Zaqueu acreditou e foi convertido pelo próprio Senhor, seus amigos começaram a dizer que ele era ladrão e pecador. Os seus companheiros de trabalho começaram a acusar. Zaqueu passou por cima da murmuração, porque ele sabia que quem tinha feito o milagre na vida dele não foi o dinheiro nem a corrupção que ele fazia parte, mas foi o próprio Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. O terceiro milagre que João narra para nós está no capítulo 5. Ele fala da cura de um paralítico de Betesda. Havia em Jerusalém um poço milagroso e multidões afluíam naquele lugar, pois de forma miraculosa, de tempo em tempo, um anjo descia, agitava as águas e o primeiro que ali chegasse seria curado. Não registra o Evangelho como nem de quando em quanto tempo esse fenômeno acontecia. Só diz que grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos estavam ali como sempre. Porém nesse dia Jesus também foi a esse local. E o que Jesus ensina nesse local? Repare que a Bíblia não diz de quanto tempo as águas eram agitadas. Olha, a água agitou hoje, amanhã ela vai agitar de novo. Não, você tinha que ficar de vigia. Não tinha hora nem dia para acontecer de um anjo descer ali e mover as águas. Você tinha que ficar de vigia, tinha que estar esperto. Quando você estivesse ali esperto de vigia e o anjo tocasse, o primeiro que entrasse ali era curado.
Mas a disposição de um coração, esse homem paralítico há 38 anos só sabe isso acerca dele. Havia limitações, havia necessidade de cura, e ele estava no lugar certo, na hora certa, esperando acontecer de Deus. Quanto tempo temos esperado do Senhor cura, libertação, salvação dos nossos entes queridos? Repare, um dia eu ministrei essa palavra aqui, e o Espírito Santo de Deus me impulsionou a dizer que o tanque de Betesda hoje é um ato simbólico, como se fosse a casa do Senhor, é a igreja dos dias de hoje. O tanque de Betesda hoje, as águas que movem aqui, as águas do Espírito Santo de Deus. Você está no lugar certo, você está no lugar exato, você está esperando o mover de Deus, porque você está dentro da casa de Deus. Mas cedo ou mais tarde, Deus toca nos seus entes queridos através da tua oração que está movendo toda a água. Aleluia. Hoje o que move as águas do tanque de Betesda não é mais o anjo que desce e toca, mas sim são as orações dos santos que são feitas para o eterno. Não somos independentes, fomos colocados na igreja para funcionarmos como membros. Isso revela a interdependência. Eu preciso de você e você precisa de mim. Muitas vezes precisamos reconhecer que sozinhos não podemos chegar a lugar algum. Sendo paralítico, nos lança na água que se agitam, precisamos recorrer aos nossos irmãos para que juntos alcancemos a graça que tanto necessitamos. Repare que o paralítico é um mero representante da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque na igreja, o homem ou a mulher sozinho, eles não podem fazer nada, porque um completa o outro, um ajuda o outro, o pastor ajuda o rebanho ajuda o pastor. Sabe por quê? Porque esse homem estava paralítico, ele não tinha condições físicas de andar sozinho. Então o que acontece? Alguém vem, ajuda aquele homem a entrar dentro da água. Você precisa da oração do teu irmão. O teu irmão precisa da tua oração, porque um ajuda o outro, um serve o outro. Esse homem paralítico estava ali gritando por socorro e ninguém queria ajudar. E Jesus, como servo de Deus, ele veio para servir, não veio para ser servido. Ele vem e vai de encontro àquele homem e diz para ele o que ele queria. Ele queria ser curado. Jesus imediatamente toca naquele homem, e aquele homem é curado, sem precisar entrar na água. Não podemos ficar centrados em nós mesmos. A resposta desse homem foi: Senhor, não tenho ninguém para me ajudar. Quantas vezes temos agido na nossa independência e nós privamos do privilégio de sermos ajudados pelos nossos irmãos e consequentemente nós privamos do milagre tão glorioso que o Senhor quer realizar em nós. Formar o caráter de Jesus em nossas vidas, isso através das justas cooperações de cada um. Jesus nos mostra nesse milagre que Ele é o Senhor da situação. E mais uma vez vemos a fé determinando o procedimento. Jesus disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Ele assim o fez. E Jesus também ordena hoje: levantai-vos e marchai-vos. Não aqui é o vosso descanso. Creia nele e na sua palavra, e sejamos com ele na sua eternidade. Glória a Deus. O próprio Cristo disse para nós: hoje nós não estamos num leito, mas nós estamos andando. Por isso que ele diz: levanta-te
e marcha. Foi o que Deus pediu para Moisés falar para o povo dele ao sair do Egito. Moisés disse para o meu povo que marche, andem, não parem, continue andando, vai de encontro ao milagre, porque eu estou prestes a fazer um milagre. Quando aquele povo obedeceu, o homem de Deus que ali estava e começaram a marchar, e o exército de Faraó, a tribo do inferno inteira correndo no cangote do povo de Deus, Deus teve que fazer um milagre. Ele abriu o mar para o seu povo passar. Ele não deixou o seu povo perecer. Aqueles que obedeceram, aqueles que marcharam, aqueles que acreditaram, passaram pelo vale. Glória. O outro milagre que eu quero destacar, Jesus faz, e João relata, está no capítulo 6, quando ele fala da multiplicação dos pães. Jesus estava ensinando, curando, proclamando, e grande multidão seguia. Sendo tarde, Jesus perguntou a Felipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Ele sabia o que fazer, porém queria testar a fé dos seus discípulos. Jesus usa o que dispôs, o que nós colocamos diante dele. Jesus quer usar as nossas vidas, Jesus quer usar os nossos bens, as nossas habilidades, mas para isso temos que espontaneamente colocar tudo o que temos e somos na sua disposição. Para Deus fazer um milagre, nós temos que colocar tudo nas mãos do Senhor. Temos que desprender de tudo, daquilo que nos prende, daquilo que ainda nos cerca, daquilo que nos atrai. Tem muita coisa que nos prende ainda nessa vida terrena. Precisamos se desprender de tudo dessa vida e confiar 100% em Jesus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no seu próprio braço e faz dele da tua força, porque ainda ele não se desprendeu, ele ainda não confia no Cristo. O homem ele tem que depositar sua confiança no Senhor, porque não adianta você querer viver um milagre, você dando uma forcinha para o Senhor fazer um milagre na sua vida. O milagre ou ele faz, ou ele não faz. O milagre não se explica, se vive. O milagre é o sobrenatural de Deus nas condições que você menos esperaria. Só para me encerrar, eu, graças a Deus, eu vivi alguns milagres na minha vida. Um dos milagres que eu vivi na minha vida um dia é que um dia eu recebi, consegui pagar as minhas contas, consegui colocar mantimento dentro de casa. Eu me lembro que naquela época eu tinha recebido R$500. Daqueles 500 que eu tinha recebido, eu era obreiro na igreja do pastor João. Eu já peguei os R$50, coloquei no paletó da minha terno. Falei, esse aqui ninguém pega. Esse aqui é meu 10% daquilo que o Senhor me deu. E fiz tudo direitinho naquele dia, naquela época. E eu ia receber só daqui 15 dias. Não tinha mais um centavo no bolso.
Mas graças a Deus, estava tudo acertado, o celeiro estava cheio. Então no domingo, que era dia de culto, se aprontamos para fazer o almoço e acabou o gás. A Cris estava fazendo o almoço e falou: Mar, tem uma notícia não muito boa. Falei: diga. Acabou o gás. E eu falei assim: agora fica sem gás. Mas ela veio com intenção, porque ela sabia que tinha 50 reais guardado. E eu falei para ela assim: olha, Cris, eu não sei o que o pastor vai fazer com o meu dízimo. Não sei se vai servir para pagar alguma coisa da igreja. Não sei se ele vai comprar alguma coisa para ele. Não sei se ele está precisando. Eu não vejo por esse lado. Eu falei assim: o meu dízimo eu entrego para o Senhor. O que ele vai fazer é problema dele com Deus. E outra, eu também não vou comprar o gás, porque esse dinheiro que eu tenho não é meu. Então, vou ficar sem gás. Falei: glória a Deus. Dá uma fogueirinha aí, põe a panela lá. Mas que esse dinheiro que não é meu, não é meu. Chegou a noite, fomos para a igreja. O pastor foi ministrar dízimo e oferta. E eu, sem pesar no meu coração, faltando gás em casa com as minhas duas crianças, em momento algum murmurei saindo do meu lugar. Mas eu fui com tanta alegria, com tanto gozo do Espírito Santo de Deus no meu coração, que eu fiz questão de levar até o altar do Senhor, entreguei e saí satisfeito. Missão cumprida minha. Minha consciência não me pesou e não me acusou de nada. Chegamos de noite, compramos pão para jantar. Tinha umas moedinhas lá, deu para comprar pão, né? Comemos pão. Saí na segunda-feira para trabalhar. Falei: poxa vida, né? Recebi na sexta-feira, é chato pedir um vale pro camarada aí por causa de gás, né? Eu não tinha muita intimidade naquela época com o rapaz que estava trabalhando. Falei: se eu sirvo um Deus, eu tenho que acreditar nele nessa hora, nesse momento. Porque é fácil acreditar em Deus, a hora que está tudo uma boa. A hora que a coisa está feia, a hora que você vê que não tem mais saída, aí é o que o salmista Davi disse: meu socorro vem do alto. Olha, pastor, mas foi uma coisa tão de Deus, pastor, mas tão de Deus, que quando eu cheguei, a Cris nem trabalhava nessa época. Cheguei de tarde em casa, eu só olhei para a cara da Cris, ela sorrindo assim, né? Alegre. E eu escutei um barulho de panela de pressão no fogo. A pressão. Eu falei: da onde surgiu esse gás aí? Ela falou assim: você acredita em milagre? Eu falei: acredito, por quê? Conhece a irmã Jane, da Assembleia de Deus aqui da Rua 4? Eu falei: sim. Você acredita que ela estava orando hoje de manhã na casa dela? E Deus mostrou nós para ela. Na oração que ela estava fazendo, Deus mostrou ela e eu, nós, numa visão que nós estaríamos necessitados de um botijão de gás. A irmã chegou diante de casa, bateu palma, a Cris saiu. Ela entregou na mão da Crisleide 50 reais. E o gás naquela época não valia isso.
Irmã, Deus mandou trazer. Não. Olha, se entenda com ele. Eu não vou desobedecer. É ele que mandou. Alguma coisa tem, porque ele sabe de tudo. Estava orando, ele mostrou você. Aleluia, Deus. Ela, não, mas irmão, não é nem emprestado. Não quero que você me pague. Eu estou entregando porque Deus mandou entregar para você. E mesmo 50, em vontade do Senhor, no domingo de noite, ele levou pela manhã cedo na porta da minha casa. $1 milhão. Zacarias capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz: não desprezeis os dias das pequenas coisas. Esse dia na minha vida foi um milagre, pastor. Nesse dia foi um milagre. Compramos o gás, ainda sobrou uns troquinhos. Eu confiei, eu esperei, e o milagre do gás chegou. Mas isso era só uma simbologia para a gente entender que Deus é capaz de fazer um milagre muito maior do que isso, porque Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas. Eu contei lá na Vila Helena, aquele dia lá, um dos dias que eu fui pregar lá. Final de ano, mesma coisa. Ia passar meu Natal e meu Ano Novo com R$120. Comprei um brinquedinho, comprei algumas coisas para ajudar. No dia 26, o telefone toca. Michael, sou eu mesmo. Aqui é a fulana de tal, você não me conhece, mas uma irmã da tua igreja que congrega em você passou seu telefone para mim, dizendo que você faz serviço assim, assim, assado. Falei, sou eu mesmo. Você não quer fazer um serviço para mim aqui? Falei, passa o endereço, vou aí. Dia 26 de dezembro. Em 3 dias e meio, porque eu ia passar o Natal com R$120 no Ano Novo, ganhei R$1.500 em 3 dias e meio. Glória a Deus. Sabe por quê, pastor? De 120, comprei uns brinquedinhos para meus filhos de lembrança de Natal, ajudei numa comidinha dentro de casa para fazer uma ceia para nós, e tirei R$12 para entregar no altar do Senhor. Glória a Deus. Depois do dia 20, na construção civil, fecha tudo, para tudo. Naquele dia 26, pastor, a mulher falou assim: olha, irmão, tinha um pedreiro aí, o cara abandonou minha casa aí, levou todo o meu dinheiro, mas o quanto você pedir para você fazer, eu pago para você, o importante é que você faça para mim em 3 dias e meio. Nesse intervalo, ainda consegui abençoar 2 irmãos, porque quando o Senhor abençoa, a gente também é obrigado no dever, na satisfação de abençoar o próximo também. Quando ia passar no Ano Novo, sem aproximadamente sem nenhum tostão no bolso, eu tinha R$1.000 na minha mão limpinho. Sabe que a primeira coisa que eu fiz? Tirei o dízimo e uma oferta agora naquele dia. Eu falei: esse é o Senhor que eu sirvo. Esse é um Deus de milagre na minha vida. Glória a Deus. É alguns milagres que a Bíblia relata que você precisa também viver um pouco. É o sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. Hoje eu creio que eu estou semeando, eu tenho plantado uma semente numa terra fértil que é a casa do Senhor. É por isso que eu tenho a plena convicção, pastor Paulo, que amanhã Deus vai fazer um grande milagre na minha vida. Aleluia. E eu creio também, pastor Paulo, que o Senhor tem semeado, o Senhor tem plantado boa semente numa terra fértil, e o que o Senhor está esperando, o Deus que você serve, o Cristo, o Messias, que você crê nele, ele também vai fazer um milagre naquilo que você está esperando. Sabe por quê? Porque você está indo de encontro à promessa.
está indo de encontro ao milagre. Você é aquele soldado, aquele oficial que saiu de Cafarnaum e foi até a Caná da Galileia e de encontro com Jesus. Senhor, esse aqui é o meu problema, esse é o meu projeto. Não recorro a homem e nem mulher, mas eu recorro a Ti. Aqui está no Teu altar e vou regar ele em oração, sabendo que o amanhã do Senhor vai chegar na minha vida e eu vou glorificar o Teu nome, porque o milagre é para glorificar o nome do Senhor. Se você está plantando, pastor, continue, que vai chegar essa colheita. Quem planta colhe. Isso é uma lei espiritual, uma lei de Deus, é a lei da semeadura. Vamos se colocar em pé. Vamos encerrar. João, vem aqui, João. Vamos encerrar com louvor, João. Vamos encerrar com louvor, crendo que Deus vai fazer um milagre na nossa vida amanhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, te louvamos e te bendizemos nessa noite. Tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder seja dado a Ti, Senhor. Obrigado por essa noite, ó Pai, porque nós podemos te alegrar e podemos ouvir diante de Ti, Senhor, que Tu és um Deus de milagre. Tu tens muitos milagres para fazer nas nossas vidas. Não turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim, Jesus disse. Oh, aleluia. Louvado o teu nome. O Senhor nos guarde e que nos dê a paz. Todos os dias até a consumação de todas as coisas. E que o doce amor e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco para todo sempre. Assim nós oramos, Senhor, te agradecemos para o louvor da tua glória. Estaremos novamente no domingo, celebrando junto com nossos irmãos a tua ceia, meu Pai. Abençoe, Senhor, todas as igrejas, todo o ministério Shalom, todos os pastores, todos os membros que ali irão se assentar diante de Ti, meu Pai. Que domingo seja um domingo